A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer mais uma porção da palavra do Senhor para compartilhar e está escrito no livro de Levítico, seu capítulo 10. E vamos decorrer alguns versículos, amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui vemos um texto revelado na palavra do Senhor de um evento que, para os tempos atuais, para a nossa caminhada hoje, tem que haver uma observação muito importante, porque hoje temos tido uma certa percepção, uma certa definição, né, daquilo que se refere a Deus, né, em relação aos seus atributos, à sua santidade, né, às suas diretrizes, os seus mandamentos, como de que algumas coisas parecem que ficaram só para o passado, né? Como que hoje vivemos uma nova época, um novo tempo, e as coisas que eram do passado já não têm tanta importância, porque assim muitas vezes a nossa mente trabalha. Mas realmente algumas coisas que eram pertinentes ao passado, né, hoje já não se faz necessário. Mas do que está no passado, a gente tem que tirar como ensinamento, como estudo, né? Como exemplo, aleluia, de muitas coisas que eram feitas de uma forma prática. Hoje tenhamos elas em sentido de uma forma a não ser feita praticamente, mas no sentido interior, da nossa forma de agir, amém? Mas aqui nós temos um exemplo pertinente, e uma das questões aqui é justamente a ação de Deus por um ato provocado, um ato realizado por pessoas que tinham uma representação muito forte diante de Deus. E vejamos que não só por Deus ter escolhido, não só por Deus ter dado, concedido a graça, né, concedido o privilégio de servirem, mesmo assim houve uma punição por algo que não era para ter sido feito naquele momento e nem daquela forma. Aleluia. E o fato aqui realmente é muito forte, é algo muito que, se pararmos para analisar, né, vejamos o cenário, né, das pessoas que estavam envolvidas ali, as famílias, e creio que houve uma certa perturbação emocional, mas que sirva justamente para hoje nós entendermos que as coisas de Deus, elas foram santas, é santa e permanecerão santas, independente de tempo e épocas, porque Deus, ele não muda, Deus permanece eterno, seus atributos são eternos e Deus não muda. Hoje vivemos de uma certa forma baseado na teologia, no ensinamento da graça, e nós muitas vezes não entendemos o poder, a ação da graça, o propósito dela em nossas vidas, e acabamos atropelando as coisas, e acabamos trazendo conceitos errados
E hoje talvez a gente não sejamos consumidos da maneira a qual esses sacerdotes foram. Deus, ele pode agir da qualquer forma que ele quiser. Eu creio, entendo dessa forma, que hoje Deus não se faça essa manifestação dessa forma de sair fogo e nos consumir pelos nossos erros, porque ele nos dá essa oportunidade do arrependimento, da meditação, da procura de fazer as coisas certas. Mas vejamos que nesse período aqui da lei, a sentença era imediata. Mas o que eu quero falar, trazer, né, essa meditação, é que nós venhamos rever os nossos conceitos hoje, da nossa forma de nos relacionarmos com Deus, de nos aproximarmos de Deus, porque talvez nós não sejamos consumidos dessa forma, mas talvez estejamos morrendo pouco a pouco, sendo consumidos pouco a pouco, nos afastando de Deus. Porque uma coisa é a gente fazer aquilo que Deus nos manda, daquilo que Ele realmente recebe, que é aceito por Ele, com o nosso coração alegre em obedecer. E outra coisa é nós desprezarmos aquilo que Deus requer de nós, nos instrui e fazemos da nossa própria vontade, do nosso próprio entendimento, ainda que as intenções sejam boas. E analisarmos esse texto, nós podemos ver que a ação, a atitude desses homens eram boas, não eram era assim, eles não tinham a ação má. Nós vemos que a intenção era boa. Eles estavam com o coração voltado de servir a Deus, de se apresentar a Deus. Aleluia. Mas o que levou Deus a rejeitar e, de certa forma, assim, os punir? Porque no versículo 9 nós vamos ter uma resposta de Deus, e nisso nós podemos ter uma reflexão mais apropriada do que realmente aconteceu. Aleluia. Veja o que diz o versículo 9. Não beberás vinho. Disse o Senhor a Arão: não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Aleluia. Ao lermos essa resposta de Deus para Arão, nós podemos ter uma percepção, nós podemos fazer um paralelo do acontecido no versículo 1 ao versículo 9. E podemos ter uma percepção realmente do que levou a Deus a agir daquela forma. Louvado seja Deus. Porque o fogo estranho, nós entendemos que é aquilo que não provém de Deus. O fogo estranho, ele é dado justamente quando fazemos algo que não foi ordenado por Deus e apresentamos a Ele. Aquilo que Deus não vai aceitar, e mesmo assim nós vamos apresentar. E isso fez com que esses homens fossem consumidos, fossem punidos. Mas o que eu quero basear nessa leitura é justamente, e isso vai de quê? De que por muitas vezes nós estamos cometendo, realizando as mesmas práticas e sem entender, achando que Deus está aceitando, achando que Deus está recebendo, ainda que colocamos como: mas isso é bom, mas eu creio que Deus vai aceitar, eu creio que isso alegra o coração de Deus. Mas será mesmo? Será que nós, no nosso entendimento, aquilo que nós fazemos, pelo intento do nosso coração, aleluia, levamos a Deus, será que Deus realmente está aceitando? Porque quando Deus fala para Arão que
determinando, ordenando que nem eles não deveriam beber vinho antes de entrar na tenda da congregação, para que não morrais, para que possais discernir entre o santo e o profano. Então essas duas ligações entre o vinho e o discernimento nos arremete justamente para analisarmos um ponto que Deus quis trazer para ele, que as coisas feitas para Deus têm que ser com discernimento, tem que ter entendimento, não pode ser coisas da nossa cabeça, não pode ser coisas baseado apenas numa vontade boa de fazer, aleluia, mas temos que entender se Deus vai aceitar, porque o vinho, quando ele fala, é justamente a ação daquilo que vai tirar o nosso discernimento, daquilo que realmente é santo e daquilo que é profano, porque às vezes estamos entregando a Deus coisas profanas, ainda que para nós Deus venha aceitar, ainda que para nós tenha um conceito de coisas boas, mas Deus está realmente aceitando? Será que não estamos levando fogo estranho? Deus ordenou que fizesse isso. Então isso é o que levou justamente a Deus aplicar a sua correção, a punir por aquilo que ele não tinha ordenado. E eles acabaram fazendo uma coisa sem entendimento, ainda que era para eles, possivelmente era algo louvável de levar o fogo, o incenso para o altar, para acender, mas era uma forma de adoração, mas eles estavam fazendo sem entendimento, sem discernimento. O fogo estranho entrou a partir do momento que eles não obedeceram aquilo que é princípio de Deus. E hoje temos que ter esse entendimento, porque às vezes estamos cheios de coisas dentro das igrejas, nos nossos cultos, que temos que analisar se realmente Deus está recebendo aquilo, se não estamos levando fogo estranho. Ah, mas eu senti de fazer. Ah, mas porque outros fazem. Mas Deus está recebendo? Será que realmente isso parte da ordenança de Deus? Então passamos a colocar coisas em meio dos nossos cultos, das nossas celebrações, das nossas adorações, que pode estar sendo fogo estranho. E como eu falei, talvez não sejamos consumidos da maneira que foi aqui, mas estamos morrendo pouco a pouco. E vai chegar no grande dia que vamos chegar diante dele e falar aquelas palavras que Jesus citou em Mateus. Muitos virão em meu nome dizendo isso, isso, isso e aquilo. Então temos que ter cuidado, meus amados. E essa palavra não é para aqueles que não conhecem, mas sim para os que conhecem. Porque se nós fazemos coisas sem discernimento, nós vamos estar sendo piores do que aqueles que não conhecem. Porque quando não conhece, você faz algo que você não tem nenhuma base, nenhuma informação. Mas quando nós fazemos conhecendo, é pior. Aleluia. E nós não podemos nos prender a isso. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece. Por isso que nós não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Nós temos que estar firmado, baseado na palavra de Deus. Nós não podemos desprezar de forma nenhuma os mandamentos, os ensinamentos de Deus, porque Ele é quem vai falar os seus mandamentos, as suas diretrizes, é quem vai nos colocar em condição de entender o que é aceitável e o que não é. Estamos cheios de boas intenções para com Deus, de tudo que fazer é para a glória de Deus, é para louvar, mas Deus está recebendo. Veja que houve uma punição e eram pessoas separadas, eram pessoas que Deus levantou para uma finalidade. A ação deles estava para ser feita assim. A ação dele não era uma ação errada, mas foi feita da forma errada. Aleluia, na hora errada. E isso temos que trazer para nós.
daquilo que estamos apresentando e fazendo para Deus. Por isso, não podemos desprezar os mandamentos de Deus, as leis de Deus, porque as leis de Deus é quem vai nos aproximar de realmente daquilo que é aceitável e não é para Ele. Das nossas celebrações, das nossas entregas para Ele. E não vamos nos confundir com a graça. A graça, ela veio para nos salvar, para nos resgatar, para pagar o preço daquilo que nós não poderíamos pagar, para nos aproximar novamente dele. Mas as leis de Deus, os mandamentos de Deus, é para que nós venhamos permanecermos nele, através do seu Espírito Santo, que nos convence. Ele vai nos convencer de quê? Daquilo que nós não conhecemos. Ele vai nos convencer daquilo que é o nosso desejo e daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que nós pensamos e daquilo que Deus quer. Nós não podemos desprezar, meus amados. Hoje vemos o que está acontecendo no nosso meio, é falta de lei de Deus. A graça, ela veio para nos resgatar, mas a lei veio para nos colocar, a lei, ela está colocada para que venhamos permanecer, entendermos os princípios de Deus. Não podemos ter a nossa mente cauterizada quanto a isso. Hoje muitos têm a lei de Deus como repulsa. Hoje muitos têm a lei de Deus como algo desprezível. Por isso que vivemos. Já viu como acontece aqueles que vivem sem lei? Eles fazem o que eles querem, o que eles pensam, o que eles imaginam. Mas a lei vem para nos posicionarmos perante Deus, igreja. Não se deixe enganar. A lei, ela nos traz parâmetros humanos e os parâmetros divinos. Os conceitos humanos e os conceitos divinos. Por isso que Deus falou, não beberás vinho nem bebida forte. Ele ditou isso para Arão. O problema está no vinho, na bebida? Não. Mas a causa que ela vai ocasionar em nós. Porque quando passamos do limite, isso nós já falamos, subiu a cabeça, eles perderam os sentidos, é isso que acontece. E não é só o vinho, mas tudo aquilo que tira o nosso entendimento, tudo aquilo que nos tira justamente o nosso discernimento. Isso é prejudicial. Quando estamos muito envolvidos no nosso emocional, nas nossas emoções, isso muitas vezes nos tira o discernimento do que é certo e do que é errado. Somos condicionados aos nossos sentimentos. E isso é perigoso também. Temos que basear as nossas ações na palavra de Deus, para que possamos permanecermos nele. Porque Jesus falou, aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. Mas como vamos permanecer nele? Através da sua palavra. Porque aquele que não guarda a sua palavra, não permanece nele. Então esse é o conceito que temos que ter hoje, a nossa mudança de pensamentos. O que levou eles a serem consumidos não foi eles apresentarem o fogo e o incenso, mas da maneira que eles estavam adentrando na presença de Deus, sem discernimento, sem entendimento, motivado apenas pela emoção, pelo desejo, sem pesar o que era santo e o que era profano. Por isso tem essa meditação hoje para os nossos corações, que venhamos parar e buscar na palavra de Deus, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, o que realmente Ele quer, o que Ele aceita, para que não venhamos estar ofertando ofertas de balde, que Ele não esteja recebendo com entendimento e com discernimento. Amém? Fiquem com essa palavra, meditem nessa palavra, revejam seus conceitos cristãos, os seus comportamentos para com Deus, para saber se Ele está recebendo ou não. Amém? Fiquem com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima palavra de fé.